Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Antes Tarde do Que Nunca, este espaço criado por este que está ao meu lado, Rafael Silva, para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, de gente que empreende aqui em Blumenau, em Santa Catarina, no Brasil, gente que faz a roda girar, gente que inspira outras pessoas a empreender também. Eu sou o Pancho, esse do meu lado, Rafael Silva, já falei. Para quem não conhece, né? Vai que alguém tá aterrissando aqui, que tá rindo o quê? Porque hoje a gente grava na segunda-feira, tá todo mundo muito fora aqui. E estamos com um convidado super especial hoje, tô super feliz a gente tá mesmo. nervoso, né? Estamos nervosos, a gente tá nervoso. Para quem tá aterrissando então pela primeira vez, né? Nos apresentar um pouquinho, às vezes é bom, né, Dom Rafael? Verdade, às vezes verdade. É bom. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca do YouTube. Aproveita para acionar a sineta, né? Porque daí você vai ser avisado de quando as entrevistas são publicadas aqui no canal. E já aproveita e dá um joinha nesse vídeo, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo que a gente gera aqui com tanto carinho, com tanta dedicação para vocês. E também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast, como o Deezer, o Google Podcast, o Apple Podcast, qualquer uma delas pode seguir. A gente está lá também para você ouvir quando e onde bem entender todas essas quase 300 já, né, Lara? Quase 300 entrevistas já, que loucura. Meu Deus, 280 entrevistas já disponíveis, mais do que isso até, porque enquanto a gente grava isso aqui, isso vai ao ar, outras serão gravadas já. Verdade. A gente não sabe nem que ano que você está assistindo. Nós estamos em 2023, tá? Caso vocês não saibam. Quero agradecer, né, a todas as empresas que apoiam, e a primeira é a ProWay, que foi lá no começo, apoiou esse projeto, tem nos ajudado desde então, não somente, né, financeiramente, mas também ajudado demais, né, com nomes, com pessoas que trazem aqui. Verdade. Muitas vezes são co-hosts também junto com a gente. Aliás, se você quiser indicar alguém, né? Por favor, né, não esquece de falar aqui embaixo, compartilhe pessoas que você acha que faz sentido estar aqui com a gente. Então, obrigado demais a ProWay, uma das melhores escolas de tecnologia da face da terra. Você que está melhorando ou querendo melhorar ou buscar uma carreira nova ou está indo para uma carreira, não faz isso sem conversar com a ProWay, que certamente lá vai ter alguma coisa que vai te ensinar, melhorar ou melhor, né, te dar uma aula daquilo que você está buscando para o resto da sua vida. Então a ProWay, para mim, é uma das melhores escolas que tem, e eles também são pai e mãe de um projeto chamado Entra 21. Formou mais de 7 mil desenvolvedores de forma gratuita. Então eu acho que Blumenau deve muito a ProWay para essa casa da tecnologia que Blumenau, a gente é hoje. Estado agora, e Blumenau, né, e o Estado também. O Entra 21 tem... E se você é uma empresa e quer buscar jovens talentos através da educação, também chama a ProWay, porque eles têm um modelo chamado InCompany. Eles vão formar uma turma e a formação da turma vai ser o onboarding da sua empresa. Então a ProWay também, tanto para quem está buscando uma carreira, para quem quer chamar um time, quem estiver contratando. E se você está pensando em mudar qualquer coisa e precisa de tecnologia, chama Premier Soft. Premier Soft é uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar por 2 vezes. Tudo que você possa imaginar, inteligência artificial, quer melhorar um processo, quer montar um aplicativo, o que você pensar com tecnologia, quase tudo é possível e quase tudo a Premier Soft pode desenvolver para você. E também tem um modelo que eles podem, se você já tem tecnologia implantada, um time lá, eles podem alugar desenvolvedores. Eles alugam um time numa necessidade especial de melhorar um pouco mais as entregas e depois vocês conseguem devolver sem inchar, né, a folha de pagamento de vocês. Premier Soft, para mim, é uma das melhores empresas com maior conhecimento, e se você puder um dia, marca com eles e conhece a sede deles em Blumenau e também tem em Santa Mônica. E a Isidoro Automóveis, que é a 8ª maior loja do Brasil. Todo mundo conhece eles por vender muito veículo, mas nem todo mundo conhece eles por comprar. Tá pensando em comprar veículo, em vender o seu veículo, conversa com eles no isidoro.com.br, vai lá, tanto no chat quanto no WhatsApp. Durante o horário comercial, eles atendem de forma muito rápida, em média 1 minuto e meio para te atender. Inicia uma conversa ali que eles vão poder te ajudar ou te mentorar caso você precise de uma necessidade mais especial. E para finalizar, para quem está precisando criar conteúdo, a gente tem todo o estúdio do Antes Tarde do Que Nunca, do jeito que você quer, com todo equipamento, com todo o time, com toda a equipe, para produzir conteúdo para sua empresa, marca ou produto. Eu sei que a gente
fala muito sobre faz de qualquer jeito, mas também tem muitas empresas, muitas marcas que não pode comunicar de forma muito amadora. Então vai no @podcast ATDQN, fala com a Lara ou com a Xana, que elas vão montar um projetinho para você, um projeto, né? Não um projetinho, um projeto para você que concorda ou que fala com o seu orçamento. Só outra coisa, rapidinho, Manda. quando tu falaste que a Premier Soft tem unidade em Santa Mônica, não é o bairro de Floripa não, tá, gente? É lá na Califórnia mesmo. Não sabia que tinha bairro Floripa, Santa Mônica. Santa Mônica e Floripa tem um bairro, sim. Então Santa Mônica na Ou Califórnia. seja, se quiser visitar lá na Califórnia também, o site deles não tem problema, também né? vai. Deve ser tão bonita quanto a daqui, imagino eu. Mínimo. E com quem que a gente tá falando hoje? Ai, vamos falar de comida e de comida saudável. Comida saudável boa. Ó, a Lara tá testando, ela tá boa, né, Lara? Caraca, Não é- tá todo mundo mastigando aqui atrás, tá? Não é aquela coisa sem glúten, sem lactose, sem sabor, né? É diferente. Essa aí é bem diferente. A gente vai falar hoje com o Paulo Luiz Brickheimer, ele que é da Amina Alimentos. Acertei, viu? Amina Alimentos. Mais de 20 anos de história já, né, Paulo? Com a Amina. 23 anos. 23 anos. Isso que tem uma história bem anterior ainda também, com a alimentação também. A gente vai contar um pouquinho. Tu sabe já qual é a história dele, Sim, né? sim, sim. Ah, Uhum. tá. Pensei que tu não sabia. A dele, pessoa física, né? A dele, pessoa física ou jurídica também. Por que não? Também. Então eu não sei a história inteira. Melhor ainda. Seu Paulo, obrigado por participar aqui, por estar com a gente para contar essa história, né? Obrigado pelo convite e estou à disposição aí para falar um pouco da minha vida. Da sua vida e da vida dos negócios também. E da né? vida dos negócios e do empreendedorismo, né? É verdade, isso que é E importante. da parte de prosperidade, né? Ah, Que verdade. é por aí o caminho. né? Exatamente, exatamente. O senhor nasceu aqui em Blumenau ou São Eu sou Paulo? de Blumenau. É blumenauense, da Gema. 1950. Nasceu sim. onde? Em qual bairro morava? Eu nasci onde hoje é o Senac lá, o Bistrô Senac, ali naquele lá. Na Johannes Stift. Johannes Stift, eu Olha, nasci ali. Na Alameda Rio Branco. É, eu nasci ali. E a família morava onde? E nós somos da velha. O Rafa olhou pra mim Bairro com uma da cara Velha. estranha. Que Johanna ali? Aquela casa onde tinha o Senac Bistrô, Aham. que o Senac saiu dali agora. Era a maternidade. Era a maternidade da cidade. É aos pés que eles têm o nome, né? Exatamente. Depois foi pra lá. Exatamente. Eu ainda nasci ali naquele lugar. Porque também tinha uma maternidade no fundo da Alameda, né? Também. É aquela, eles foi É, transferido pra pra lá. lá. Foi pra lá. Ah, e começou. depois foi pra lá, porque minha irmã nasceu lá. Pois Isso, exatamente. então. Era Depois- primeiro era... E nós somos de 11 e eu fui o último que nasci lá. Depois nós todos, os meus irmãos, todos nasceram lá. Lá no morro daí. Lá né? no Na- Elspecquele. Isso. O senhor né? falou que o senhor é de 11 irmãos. 11 irmãos. É. Meu Deus, é muita gente. Tudo, Isso tudo no bairro da Velha, é isso? tudo que você no morava? bairro da Velha. Em Pai, que região da Velha? Velha é tão grande, né, meu É Deus na do céu? velha, naquela época era velha mesmo ali. Só existia uma velha na época, Só ali no comecinho ali do Tumil, aí por aí naquela Ali na região. Jorge Lacerda, Lá, ali? exatamente. Entendi. E viveu sempre por ali, São Paulo, não? Sempre vivi por ali. Na época da enchente, fui lá para Itupava Norte, aí peguei enchente, depois voltei para Velha. Agora Saiu tô na- para ter experiência da enchente. Continuo foi na isso? Velha e agora, por acaso, o destino me tirou da Velha, mas estou na Vila Nova. E lá naquela época, onde é que o senhor estudou? Primário, ginásio? Não, fez nós onde? estudávamos no Barão Rio Branco. No Barão? Ah, na No Barão? Barão, era do Barão. Já naquela época saía Já- lá da Velha para ir para já Barão. Era na Velha lá. Que legal. Era no Jardim de Infância da Gustavo Buda ali. Entendi. E depois dali fomos pro Para Barão. Barão. Primário no Barão e o ginásio não tinha ainda, né? Uhum. O ginásio foi no Pedro II. Ah, entendi. É. Tinha essa rivalidade que uma vez teve já com o Barão e Santo Antônio, por exemplo, o Não, Barão não tinha Sagrada. nada Uma disso. vez acabou essa É, rivalidade. eu não sei se Ah, acabou, não enfim, eu não tinha sei se nada, existe, não mas não tinha nada. Ele tá dizendo que é só nessa época que tinha, Rafael. Meus filhos estudaram no Santo Antônio. Santo na Antônio? época, na Sim. época. Agora é Bom Jesus, né? Agora é Bom Jesus. Agora, eu também estudei no Santo Antônio, o Rafael também estudou também no Santo estudei no Antônio, Santo Antônio, todo mundo é. É. Todo Como é que mundo. foi essa infância, né? O senhor estudou no Barão, então o senhor já era rico, milionário nessa época, então. A família do senhor já era... Não, nós era uma família bem simples, né? E como a minha mãe sempre teve o lado forte, assim, ela sempre queria o melhor. E nós estudávamos no Barão Rio Branco. E a tal de mensalidade atrasada, aquelas coisas Tá, todas. vai né? negociando. Naquela época podia, né? Sim. Naquela Não época- tinha ainda bolsa, essas coisas, né? Era mensalidade pura mesmo, É verdade. naquela época. E fomos até no... Repetir a quarta série, quarto ano. Aham.
E depois fui pro... Pedro Naquela II. época fazia um vestibular para passar pro ginásio, né? Ah, é? Não sabia? Naquela época tinha que passar lá. Passei com a média 5,5, mas foi. Passou na estica, É. mas passou. Eu acho que eu tinha um pouco de déficit de atenção, aquela coisa que hoje é moda, né? Sim, hoje é moda, exatamente. Qualquer coisa é TDAH, né? Todo mundo tem esse negócio. Mas estudou até o fim daí no Pedro II? No Pedro II foi até o fim. Até o segundo grau científico, né? Na época. Sim, depois fui para a faculdade. Fez faculdade de quê? Mas não me formei na faculdade, me formei com 50 anos. Sério? É, Mas quando fez a foi faculdade lá até atrás? no quarto ano de engenharia civil. Engenharia civil? Né? Foi até no quarto ano, mas tive algumas dificuldades de déficit de atenção. Matemática, aqueles cálculos lá. Sim. 1, 2, 3 e 4 lá sempre foi muito difícil. Não Cálculos podia, naquela estruturais. época, não podia ter A calculadora, era proibido, cabeça. né, naquela época. E daí eu fui. Aí tinha que sair do emprego para me formar, já tinha 3 filhos. Meu Deus. Caraca. Naquela É que eu tu casei teve novo. filhos jovens, né? Tu teve filhos jovens. Sim. Com que idade Com 21 anos eu casei. Com 21 anos tu casou. Casei com 21 anos. Foi bom, eu adorei isso. E os filhos Acho que se é nasceram em para escadinha? recomendar, assim, depois? recomendo. Os filhos nasceram em escadinha depois? Tem 5 anos. Já estavam os E três. 5 anos, né? Um nasceu, depois de 5 anos o outro, depois de 2 anos a outra. Ah, então teve um intervalo aí, tá. Estão tudo dentro. Entendi. Quando o senhor começou a trabalhar? Trabalhou com o quê? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. 14 anos já, então. Até Então, quando o senhor casou, você já estava... meu primeiro emprego foi no Braicop, que eu falei. Foi no Braicop? Foi de recepcionista, ajudante de recepcionista da Braicop. Caraca. Que legal. Lá no começo da Rua 15, lá. Aham. E depois... Era lá no centro histórico, Rafael. Lá era Brightcop? Ali era Braicop. Ainda Era acho que o Braicop terreno e ainda caminhão, deles, né? era caminhão e DKV lá. Eu acho que Era. o terreno ainda é deles, aquele terreno Ainda da é esquina deles, ali. lá. Ah, aquele onde disponível. depois ficou a polícia por um tempo? Isso, ali era é. negócio. Ele está disponível, falamos lá com ela. disse que tá lá. Era para ir o ângulo que está se instalando aqui no Antônio da Veiga, o colégio, o ângulo era para se instalar ali. Eles estavam negociando, mas não rolou, não. Daí trabalhei lá e isso foi na época da Revolução lá, de 64, bem lembro Ah, sim, disso. se o senhor é de 50, né? 14 Lá anos. eu 64, trabalhei lá. exatamente. Trabalhei lá e depois disso trabalhei com um tio meu e Ele trabalhou fui com pro o quê? quartel. No tio era com o quê? Era representação. Representação? Ele tinha que cuidar da correspondência, Entendi. mandar carta, aquelas coisas, tudo, cobrança. Era administrativo. Administrativo, é. E depois fui para Eletroaço. Aham. Pra Autona. Da Pautona, era auxiliar de apontamento lá. Isso em que ano? E daí casei. Em que ano foi isso? Olha, rapaz, vou me falhar um pouco. 70? Eu tinha 18 anos. Eu já tinha 68? saído do quartel já. 68, 69, por aí, então. Por aí. Eu sou de 69. Uhum. Por aí, em 70, por aí, eu trabalhei na Eletroaço. Fiquei bastante tempo lá. Ainda com o Bernardo ali? O Bernardo, Bernardo, Wolfgang, né? aí naquele, acho que um ano antes, Paulinho faleceu. Uhum. Daí, depois disso, eu lá comecei minha vida profissional na Eletroaço. Uhum. Eles me encaminharam para o Senai e fiz os cursos profissionalizantes em desenho técnico e mecânica e desenho projetista e me formei lá. Por isso que foi fazer, então, engenharia civil também, porque tem a ver com todo esse Não, trabalho. daí eu fui promovido na Eletroaço a desenhar essas peças que vinha de manutenção, aquelas dragas grandes. Sempre fui muito bem. Quanto tempo ficou ali? Até que ano? Fiquei lá 2 anos. Ah, 2 anos. E já fui promovido Uhum. e depois fui trabalhar na Souza Cruz, Entendi. Lá no Garcia. lá no Garcia, como desenhista. Na época que todo Já mundo fumava dentro da promovido. sala. A galera fumava dentro da Naquela sala, época né? ela ganhava... Ganhava carteira de cigarro. Ganhava 3 maços de cigarro lá. Ganhava 3 pacotes, né? Naquela época podia escolher lá. Que loucura, né, cara? Como os tempos mudam, né? Impressionante. É, Quanto né? tempo verdade. que o senhor ficou lá na Souza Cruz? Eu fiquei lá uns 3 anos, 4 anos lá, desenhando lá, tinha muitas alterações lá, fui muito bem lá. E daí, depois de lá sair, fui trabalhar na Teca.
Ah, pô, só Poxa, nas grandes. só Só nas pegou. grandes. Só, né? Aí na Eletroautomóvel. Teca é que Empresa histórica. Aham. me formei, assim, me formei mesmo profissional, foi na Teca mesmo, né? Na manutenção da Teca e Imagino eu que naquela época o presidente era o Ralph, né? Que era o Rolf, faleceu que, agora, infelizmente, sábado, né? era Exatamente. eu era trabalhava com ele mesmo Uhum. também, né? Muito assim com ele, né? Mas foi muito bom o convívio com ele lá e tal. Já era grande a Teca nessa época, Ela engrandeceu nesse período. nesse período. Ela daí tinha filial no Rio Grande do Norte, em São Paulo, Arthur Nogueira, em Dayal, ajudamos a construir em Dayal, Arthur Nogueira. E aqui em Blumenau também aumentou, né? A fiação, assim, tudo. Tanto ficou tão forte que o que surpreendeu todo mundo aqui foi quando eles construíram o muro, né? Ah, Sim. Esse muro gigantesco ao redor da Aquele empresa aqui muro para lá conter da enchente, por né? causa da enchente. Na- Tem um dique ali, não? Como é que é? Tem uma na entrada Uma comporta. Uma comporta, É, uma exatamente. comporta. Isso aí, exatamente. Aquele muro lá, eu ajudei a fazer o projeto, né? Nós trabalhava naquele departamento. Sim. E o concreto era tudo lá. Tem 36 metros armado para baixo. Meu Deus. 36 do céu, metros. Que loucura. Cara, não 36 sabia. metros é um prédio de 10 andares. 10 andares. 10 Dez andares para andares. baixo. Aquela parte ali da Rodói de Setembro Aham. era um paredão de meio metro de largura. Que Foi loucura. uma tecnologia jamais vista na época por aqui, né? Que loucura. Foi uma das maiores obras na época Sim, isso feitas foi. aqui, né? Isso Eu não foi, posso né? dizer o valor porque Não não tem me nem lembro ideia, né? mais, Ah, assim, mas não... E tem atualização, né? Na época era um valor, né? Ah, sim. Uma Era moeda, dólar, era uma muito moeda, dólar, muito dólar. E agora só uma Porque ela curiosidade. pegou enchente, né? Naquela Exato. época, até que pegou Não fazia sentido ter ido para uma outra área? Não, era 4 vezes mais caro. Ah, entendi. Tu achas Transferia que eles uma não indústria. fizeram o cálculo mesmo? Eu não sei, mas valia a Mas mesmo pergunta, assim, né? mesmo Claro que valia, óbvio. mesmo assim, na época ainda fizeram a filial de Indaial, né? Sim. Mesmo assim ainda foi feito também. E hoje, infelizmente, tá tudo lá. Pois é, tá numa Abandonado. situação Uma pena realmente isso, triste, né? exatamente, dá uma pena. Eu, naquela época, eu acredito que até que tinha 6 a 7 mil funcionários. Meu Era Deus, era muita muita coisa, hein? Meu Deus. Cara, é é muito muita forte. coisa. É muito É forte. muita coisa. Muita coisa. Quem também começou aqui, que teve, né, passou por aqui pela Teca, foi o Silvinho, né? Da Silvinho, Silmac, Silvinho, né? Silvinho era esse mecânico também, lá, esse também era mecânico mecânico. de máquina. Isso. Exatamente. Da minha época, o Silvinho. Ah, Silvinho que na legal. Teca, é. Sim. Que legal. E como é que tu começou a andar para a empresa? Eu sei um pouquinho que é Pra empreender, no caso, né? devido de uma necessidade, né? Uma necessidade própria. Começou Sim. a produzir isso. É real essa história aí que conta, essa lenda? essa lenda. É mais ou menos, mais ou menos. Tá. Não é assim, bem assim, não é de muita intolerância minha, era moderada, né? Eu não tenho nenhuma intolerância, graças a Deus. Mas o meu começou, daí eu saí da Teca, Uhum. fiquei lá 12 anos e fui 12? empreender. Fui empreender. Uhum. Aí já fui empreender e foi um negócio difícil, né? Porque tu sair de empregado e E de de empresas repente tu boas, tem que né? empreender, foi muito difícil. Tive 12 muitas anos. dificuldades. Eu imagino. Tive muitas Mas dificuldades. foi fazer o quê daí? Foi empreender com o quê? Daí fui fazer uma construtora, fui muito bem na construtora, tinha lá 180 Meu funcionários. Deus. Era grande demais. Né? Qual era o nome da construtora? Na época era artesanal construtora. Artesanal. Comprei do Júlio lá naquela. E daí, com a chegada do shopping ali, que eu tenho também um pouquinho de. Uma mão sua ali? Digamos, um pouquinho coisa, né? Porque quando apareceu o meu cunhado do Rio, que vendia shopping, eu mostrei para ele, e daí tudo eles se juntaram lá e fizeram um shopping grande Entendi. aqui na época. Que é o Noi Market. Daí ali nós compramos uma franquia naquela época lá. Daí eu larguei a construtora, que tinha dado um prejuízo muito grande na época lá, Construía para terceiros? para terceiros, só para terceiros. Era uma construtora para terceiros. É para terceiros. E daí fui ser Franquia. Franqueado. franqueado Alimentação. do frango frito. Ah, Começou junto com o shopping? Começou junto com o shopping. Foi um dos Eu primeiros lembro Lá, operações. 12 anos também. E eu Lu. lembro do Eu frango. ganhei uma 12 anos, placa eu de lembro 12 também. anos dentro do shopping. Eu lembro do Dentro frango do frito lá shopping lá, também. fiquei 12 anos. Isso foi em 1993, Muito então. bom, né? não me arrependo de nada, é ótimo, Mas mas é só bem que trabalhoso, né?
É dia sim, dia também, né? Não Alimentação, tem... shopping e todo center. dia um dia novo. E não Todo era só dia. essa loja, né, Paulo? Teve outras, né? Teve em Porto Alegre, teve em Florianópolis também. Joinville também não? Não, Joinville não. Era pra Floripa. ser, mas não deu certo lá. Floripa e Porto Alegre. E vocês franqueavam? Vocês abriam? Não, era tudo Era de vocês também? dos sócios, né? Caramba. Sócios que tocavam. Uhum. Mas naquela época ainda não tinha muito controle, assim, né? Tinha muito pouca informática e Claro. foi muito difícil. Tem que cuidar muito roubo, essas coisas assim, né? Meu O pai- aluguel é muito caro. Meu pai teve restaurante, ele sempre falou isso pra mim. Falou, cara, eles eram. Ah, as é pessoas são muito complicado. inteligentes pra levar comida embora. Isso é muito. Eles levam. E é fácil levar, né? Ah. Não é 12 anos. 12 anos, né? 12 Até anos às na 10 Teca da e noite. 12 anos com frango frito. 10 da noite, todo dia. Todo dia, E né? tinha que acordar cedo porque tinha que abrir às 10 horas da manhã. E se tu não abre, alguma coisa falta. Ah. Alguma coisa falta. Então, foi uma época também de transição da minha vida, onde parei de fumar, parei de beber. Fez Não coisa podia, boa, então. não podia beber, porque tinha que acordar de ressaca. Não dava, Ah, né? pois Fazer é, o quê? tem isso também é verdade. Abrir, vai 11 Porque horas não no é 10 teatro horas, buscar 10 verdura. horas da manhã, abre pro público, né? Porque antes Tá tem pronto, todo Vai, o trabalho 11 ali. horas no Ceasa buscar alface por meio-dia, não tem jeito isso, né? Não tem jeito. É verdade. Daí é verdade. as coisas... Aí começou a consciência bater, e Uhum. cheguei nessa... Daí, E desistiu do frango frito por quê, Paulo? Cansou, né? Muito incômodo? olha, eu Muito não prejuízo, posso... talvez? Não, eu não posso dizer que cansei. Eu acho que não. Eu acho que não cansei não até cansou hoje a ainda. pessoa, cansou do negócio, eu acho. Olha, cansou porque toda a riqueza que tu produzia, ela ia embora. É no aluguel, é nos impostos, é no Sobrava muito fornecedor, pouco no é fim das nos contas. empregados. O custo-benefício E não não tinha era... ainda aquela manha de fazer as contas, né? Realmente faltou um pouco de orientação. Naquela Uhum. época não tinha ainda frango fracionado, né? Foi muitas toneladas de frango e muitas toneladas de polenta, de batata. Uhum. Chegava dia de 10, 12 sacos de batata por dia. Nossa Senhora. Era muita coisa. Uma Naquele indústria, 40 metros quadrados. É uma Imagina. indústria, né? Se pensar bem, é 22 uma indústria, funcionários. 22? Nesse Pô, é, dois quadrado turnos, lá né? era muita coisa. Era muita coisa. Sim, com certeza. Eu falo assim porque tem negócios, meu, você ficou 12 anos, então foi um grande sucesso, porque a maioria dos negócios sim. não passa nem 2. Sim. Só que chega uma hora que tu começa a olhar isso, né? Você, Sim, cara, tu olha aí. tu diz, E daí foi numa época que eu resolvi lá. Eu digo, já estou muito velho, tinha 50 anos na época. Estou muito velho para ficar dando a minha riqueza para os outros, Uhum. né? Era tu produzir riqueza, Sim, dinheiro, sim. e tinha que ir para os... E não ia pra você, né? Não ia pra Não mim. ia pra sua família. Então eu digo, vou me aposentar aí. Daí já estava, naquela época lá, uns 2 anos antes, eu já vendia pão lá. Ah, já começava... Já vendia o pão. Tinha lá atrás uma plaquinha que dizia pão sem glúten, tem até hoje. E quem naquela época interessava, porque naquela época quem tinha dinheiro mandava vir da Alemanha. Sim. Mandava vir de fora. Não tinha nada disso Não aqui. tinha nada existia disso. isso. Aí os caras, aquele negócio do pão. Daí, às vezes vinha um pedido de pão, aí fazia o pão e outro dia entregava o Mas pão da lá. onde veio a história de fazer o pão? Por que o senhor começou a fazer pão? Bom, daí, na realidade, tudo começa agora, né? Vou dizer assim, eu estava ficando muito gordo, assim, quanto mais eu malhava, não era malhar, mas quanto mais eu trabalhava, assim, de pesado, coisa, eu inchava, eu ficava cansado. Uhum. Daí fui numa terapeuta e ela disse, olha, Paulo, o negócio teu aqui é o seguinte, tu tem que comer sem glúten. Eu digo, mas o que é isso sem glúten? Desgraça essa de sem glúten. Lá, né? 25 anos atrás. né? Aí quando ele soube que tudo tem glúten, Tudo tem pensou, glúten. meu Deus, eu vou morrer agora. Aí, peguei ela deu uma relação para mim, disse, tu tem que comer isso aqui, ó. Meu Tudo Deus sem glúten. do céu. Eu lembro que nem hoje.
Aí fui primeiro comer, frequentava muito o supermercado, né, por causa da loja. Claro. Eu ia vou ver agora onde é que tem esse negócio de sem glúten aí, vamos ver. Perguntava para um, pro outro, não achava nada. Achava um suspiro lá, Suspiro. que era o açúcar sem glúten, só. Meu Deus. Mais do nada. céu. Exatamente. É, Aí 30 dias depois eu fui lá, eu disse, como é que tá? Eu digo, não tem jeito, não tem nada aí sem glúten, nada. Ah, tem aqui alguém que faz um pão aqui, pão duro lá que fazia. Pá. Foi bem assim. Daí a minha irmã, Márcia, ela me deu uma receita de pão. Aham. E aí cheguei em casa um dia, disse para minha empregada, digo, olha, tu sabe fazer esse pão aqui? Ah, sei, São Paulo. Bom, então faz. Aí o senhor tira do forno, digo, mas como é que é? Pode só tirar assim, mas nada, tá bom. Aí o pão ficou todo, tirei fora assim, ele ficou tudo, como se diz assim, batumado. Aham. Pão Baixou. batumado. Mas tinha que comer, né? Daí deixei para outro dia o pão, mas eu vi que era gostoso. Aham. Né? Outro dia todo de qualquer jeito, então vamos fazer de novo. Vou fazer de novo. E daí comecei a dar, aí para terapeuta, comecei a dar resultado. Entendi. E emagreci mais de 10, 15 quilos, né? Olha a dica aí, ó. Olha a dica aí, Naquela ó. época. Pão sem glúten. Não, mas era mesmo. Porque eu não tenho embasamento para dizer o que o glúten Sim, faz e não sim, faz, sim. né? Claro. Mas Tu sabes o que aconteceu contigo. eu sei o que aconteceu Exatamente. comigo. Então primeira coisa que aconteceu, eu desinchei. Uhum. E já perdi. Daí não podia comer fritura, não podia fazer essas coisas tudo. E aí comecei a fazer a dieta e deu certo. Daí ela também pediu, Paulo, então em vez de faz um ponto, faz 2. Faz um pra Esse- mim também. Faz um pra mim também. Faz 2 pra mim. Ela começou a revender, ele nem sabia. Não. Daí ela disse assim, mas eu quero pagar. Eu digo, não, mas pode ficar, não tem problema. Eu não quero... Um pãozinho, né? Não é um pãozinho. Um agrado. Daí foi assim. E daí, no começo que eu falei ali, no negócio do shopping, daí eu tinha lá, nesse meio tempo, eu construí uma fábrica, um tipo de um CD, onde eu preparava já produto. Eu já Preparava fritava e fazia... batata lá Já ia naquele pré- lugar, fritava batata chips. Toda batata chips, na época de Camboriú, era minha. Meu Eu Deus. levava lá, os caras distribuíam, eu levava de Saveiro lá. Caramba. Quando tu fala batata chips da praia? Da praia. A batata chips da praia. Aquele imagino. do pacote branco Aham, ali, aham. era tua? minha, era minha. Era toda minha. Nossa, eu levava um monte. E isso era tudo feito aqui. Que massa. E fazia pro Fritz lá, fazia batata palha, Aham. pro buffet dele. Pro estrogonofe. E aí já tinha um local ali onde fazia. E daí eu lembro até hoje, tinha um funcionário que fazia essas coisas ali. Entendi. E aí começou a dar certo. Começou a vender lá no frango frito, o pão. Começou a vender uns pães lá, outro aqui, daí já levava para Gaspar, aí outro já pegava. E daí eu cheguei numa época, isso foi quando eu tinha 50 anos, hoje tenho 73 anos. Uhum. E naquela época eu já via que eu podia fazer alguma coisa. Daí foi uma época em que podia me aposentar, Uhum. né? E Sim, eu trabalhou disse, desde os olha, 14, né? Imagino. não, mas não me aposentei 100% não, Aham. já mais ou menos estava bom, porque já ia ganhar lá não sei quanto, lá, Certo. mas ganhava pouco, não Ganhava ganhei mais- muito não. E não precisava mais pagar o INSS, né? Talvez era Porque duas a coisas. INSS era muito, já não tinha mais dinheiro para isso, né? Sim. E daí foi, digo, bom, então na época que eu resolvi mesmo, foi quando venceu o contrato no shopping. Eu Entendi. digo, olha, eu não quero mais nada no shopping. Muito Daí meu caro. filho disse, não pai, então dá para mim, tá bom, eu vou dar para ti. Então tu resolve lá, eu não quero mais. Fui lá e disse, eu não quero mais. E ele ficou E com o era- frango frito, então, Drake? E aí ele ficou com ele lá mais uns 4 anos, ele ficou. Uhum. Mas daí eu digo, pô, eu tava vendendo 15 pão por dia, 15. Uhum. Aposentado. E né? mais 15. aposentadoria tá bom demais. Mas tu não precisa mais que isso. Uhum. Um pãozinho seco, um copo d'água É isso aí, aí. e um lugarzinho quentinho para Pra tu dormir, Um bom tá chuveiro, perfeito. um bom chuveiro, Um bom bom chuveiro chuveiro. tá resolvido, a vida é simples. Uhum. Baixei muito o meu padrão, Aham. baixei mesmo.
para poder enfrentar essa nova situação. Minha mulher trabalhava, né? Não tem problema nenhum. Uhum. E foi daí quando isso tudo começou. Daí começou, vendeu, e daí tive que abrir a empresa, né? Uhum. Mas por causa dos infortúnios, eu não podia botar no meu nome. Aí foi quando meus filhos entraram. Meus Entendi. filhos, que até hoje eles são São sócios. são Os sócios, três? os três por igual são sócios. Tenho muito a agradecer a eles, Uhum. ao Michel, ao Fabrício e à Débora, porque eles emprestaram o nome e sempre prezei, né? Pode-se dizer assim. Claro. Sempre fiquei preocupado para não endividar a vida deles. Lógico. Isso Uhum. foi o mais importante. Tinha que pagar Uhum. imposto. O negócio ali foi Uhum. fixo. Porque não é fácil, né? É uma questão de confiança e que no Brasil geralmente se quebra. E o senhor Exatamente. não, fez o Quebra e tu contrário. leva outros junto. Mesmo né? na Tu família. leva o filho junto, que não exatamente. tem nada a ver com a história. Exatamente. Exatamente. Então eu não precisava mais já era velho, digo, pô, eu tô tão velho, já aprendi que tem que pagar imposto, então tem que pagar imposto. Claro, Então faz tudo parte, né? Que também Claro. tem uma peculiaridade nessa etapa dos impostos, Uhum. que só comecei a ir bem a partir do momento que pagava imposto. Ponto. Ponto. Parece uma liberdade. né? É, exatamente. Se torna livre de não, verdade. eu não né? quero pagar imposto. Não, tem que pagar imposto. Sim, o teu é muito pouco. O Esse, que tu esse produz? corte vai bombar. E é importante se dizer, porque. Oh, até- o imposto ele faz parte do teu negócio e o teu negócio, o dinheiro Lucro, que tu né? vai ganhar é pouco. Uhum. É pouquinho. Uhum. Tu não vai ganhar aquilo tudo. Uhum. Exatamente. Entendi. É isso aí. Não. E eu acho que te dá uma liberdade, né? De dormir à noite, Oh, é Toda totalmente vida. diferente. Teve eu até vou contar isso, porque talvez sirva para alguém. Eu comecei a vender por Rio de Janeiro. Uhum. Comecei a vender por Rio de... Mas eu conseguia vender porque a minha irmã, ela pegava então fazia como ela vendia por Rio de Janeiro, eu não precisava tirar nota. E mandava pela Penha. Aí consegui pela margem. Aí conseguia mandar sem nota. Um dia desse, lá no Rio, Aham. pegaram. Hum. Era R$300. Te lembra como? 300 e pouco. Uma hora veio um telefonema, eu disse, senhor, o senhor paga aqui 350 para nós, né? E nós liberamos a mercadoria. Aí eu fui no contador e disse, Quanto que é? como é que é? Dá para nós fazer alguma coisa? Ele diz, olha, vai lá, paga ligeiro pro cara lá, Encerra esse assunto. encerra esse assunto, ele disse, meu contador. Quita isso Aham. e encerra o assunto. Quita, faz, tá barato. Mas como? Tá barato? Não paguei frete e coisa, vou pagar por cima. Paga. Daquele dia para frente, digo, olha, agora não sai mais nada sem nota. Isso aí. Parabéns. Acabou. Isso aí. E isso foi em 2003. 2003 isso. Ah, foi bem no começo? Bem no Foi começo, bem no começo. Que bom esse aprendizado no começo, sim, né? Sim. E barato, né? Podia ser muito maior, de certa Toda a forma, vida, né? sim. Eu queria... Os filhos viraram... Eles chegaram a trabalhar na companhia por algum tempo? Não, É o teu. Não, não trabalharam? não. Ah, que legal. Eu Achei sempre- que... Eu não. tinha essa ideia que os filhos trabalhavam junto Não, na empresa. não. Não? Não, eu estava sozinho. Mesmo hoje em dia, eles não... Não, hoje eles. Hoje eles hoje estão. a família depende do negócio. então Hoje tá. sim, hoje a família depende, mas naquela época eu era sozinho. Quando- Quem aqui ia correr? Esse risco. Não, quem aqui ia trabalho ali no cara sem glúten ali? Que era? Nada. Eu ia dizer, na época não existia essa Não. comoção mundial, Não. né, do alimento, tinha. né? Depois do pão veio o quê? Porque tem outros Boa, produtos, não? Tem segundo tantos produto, produtos que Qual foi o vocês segundo fabricam ali. produto aí? Não, antes disso, vale falar de que eu fui pioneiro no Brasil em produtividade, em produzir, Entendi. sem loja, sem nada. Entendi. Eu fazia para outros. Primeiro, eu era o segundo, mas era o primeiro em maior volume. Entendi. Tinha uma amiga lá em São Paulo, Uhum. que de certa forma ela depois era nós aqui.
Pois era eu aqui. Que legal. Que comecei a fazer em grande escala. Uhum. Já me previa que eu tinha que entregar para supermercado, que eu tinha que fazer isso. Graças a Deus, entramos numa linha assim de produção. Sempre fui muito bom em produção. Eu produzi, mas nunca fui muito bom em vender. E fica claro isso na loja do shopping. Tu criou um CD, que era uma indústria que produzia para o varejo, que era a loja do shopping, e para o pessoal na praia. E como como é a lei da atração, da prosperidade. E eu sempre dizia, olha, um dia eu vou ter um negócio que eu posso multiplicar para não ficar limitado ao 10 ao 10. Das Entendi. 10 horas da manhã às 10 da noite. Acabou, fechou, não. Fazer escala. Uhum. Podia fazer. E as coisas, quando tu pensa, tu Concordo pede, contigo. Concordo 100% contigo. vem correndo o Quando negócio. tu trabalha e ao mesmo tempo tu Exato, tem que coloca fazer a isso na tua cabeça. parte, né? Tu tem que fazer a tua parte, né? Não adianta ficar naquela mesmice o tempo todo. A que minha daí não vai mãe ter lugar. dizia sempre cai do céu, né? Minha mãe falou, cai do céu. Literalmente, né? Vem, cai no teu colo, né? Qual foi o segundo produto? Você não lembra do pão? Qual foi o Depois do segundo pão? produto? Olha, eu tinha ainda loja lá no Porque shopping. o primeiro foi uma receita de alguém, né? Na cabeça. Né? Não, as receitas, eu ganhei um livro da minha tia de 1940. Olha. Em alemão, gótico, está escrito gótico. Então eu tirei muita receita de lá, pão de mel. Que legal. E eu não podia falar, né? Porque hoje não pode mais falar, né? Que hoje tem que ser pão de mel, né? Sério? Naquela época era o beijo baiano. O beijo né? baiano, Ah, é verdade, é verdade. Que era a época da Saturno, não era? Saturno, não sei, verdade. Não, tu não lembra isso. Ah, pô, Tu é é muito verdade. novo. 45 anos aqui. Não. Eu tenho a carinha de 22. Meu pai trabalhava na Saturno e trazia para nós lá. Saturno no Baden-Württemberg. No Baden. É. Não, senhor, era na Passava Paulo ponte. Zimmermann. Primeiro, exatamente, na Paulo Zimmermann começou. Paulo Mas Zimmermann. depois era lá. Sim, depois foi Sim, lá para depois Marechal foi lá, Rondon. mas era ali, por isso que eu digo. Era Ali na Paulo Zimmermann, era, a verdade. Saturno era lá no fundo pro rio lá. Então, só para dizer, na época, antes disso, eu também era o seguinte, do segundo produto, era biscoito. Uhum. Biscoito, e a turma pedia muito salgado, mas não conseguimos fazer salgado. Salgado é muito difícil fazer, mas mesmo? tem empresa que faz. Uhum. Hoje ainda, o salgado ainda é um projeto hoje da empresa, que hoje a empresa é profissionalizada. Mas, na época, vou falar uma coisa bem sincera, era difícil fazer o pão. Era muito difícil. Não tinha literatura, não tinha onde se basear. E foi quando eu, lá quando eu tinha lá meus 50 anos, por ali, quando tudo recomeçou, né? Eu recomecei, né? O Marinho não começou com 50 anos lá, então eu verdade. também pensava, pô, vou começar verdade. também com 50 anos. É verdade. Então vai dar Boa certo. comparação. Nunca E deu. pensei que será que vai dar certo, nunca pensei, sempre trabalhei para frente. Foi fazendo. né? Nunca olhei minha sombra, nada. Sempre para frente. Não interessava o que o outro falava. Trabalhava. Direto. Começava às 6h30 até 8, 9 horas da noite. Durante os 15 anos. Hoje estou um pouco mais folgado. Mas, exatamente. Tá certo. Mas era o que? Era impossível fazer esse pão na época. Uhum. Impossível. Daí fui no Senac, fiz 1.200 horas de curso de cozinheiro. Uhum. 1.200 horas. Muita coisa. Cara, Muita hora. pensar que você já tinha 50 e poucos anos, que você Exato, é jovem, já mas era, assim, querendo ou não mas querendo, lá, já tinha trabalhado que nem um cachorro antes, né? Pensa bem, Claro você trabalhou que muito. sim, claro que sim. Chegou no momento da sua vida que o senhor chegou a escolher e disse, cara, não, chega, agora eu vou parar. Quero descansar. E novamente vai estudar, né? A gente tá falando aqui com um monte de gente de 19, 20, 22 anos Que não faz isso, querem né? nem estudar, às Não, vezes. exatamente. Não é generalizar, mas Lógico. tem muita gente hoje que não quer nem trabalhar nem estudar. A ProWay ali fui fazer 2 cursos Aí, ó. ali. Que legal. A minha marca eu fiz dentro da ProWay. Olha que Com legal. o professor lá. A minha marca. Minha marca, a mina. A logomarca. A logomarca, ela fiz lá dentro.
Eu fui lá estudar e fiz a minha logomarca. Que legal. Aí, ó, isso não existe. Ó. Tá lá. Isso é a maior, é a maior E hoje é tão importância fácil, né, Rafa? Meu E Deus. hoje é tão fácil na internet de Hoje tá pesquisar. aqui, ó, tá exatamente. tudo na ponta dos Ver dedos. que o senhor sempre palma buscou da a mão. informação e sempre teve esse pensamento né, de grandeza Agora, eu no vou, sentido vou de falar uma conhecimento. coisa para vocês. De um osso eu faço uma sopa. Olha. Sempre foi assim. Sempre parecia que eu tinha muito mais dinheiro do que eu tinha. Sempre Aham. pareceu mais. Sempre. Aham. Ah, minha mãe era muito Eu queria saber. minha mentora, mas deixa eu só terminar Vai, desculpa. o negócio da receita, da receita do pão. O pão, que era difícil Era fazer. impossível juntar esses ingredientes e fazer um pão. Tu pedia para um padeiro fazer, ele não fazia. Não sabia fazer. Não tem. Tu juntar outros que não seja o trigo, Uhum. ou que não seja aquilo. Hoje é muito fácil tu juntar, porque tem muito ingrediente hoje que veio de fora e não sei. já Hoje melhora, é fácil fazer uma fábrica sem glúten. Hoje é fácil, porque tem muito ingrediente emulsificante. Muita tecnologia hoje. Tem né? muita tecnologia embarcada que já é muita farinha. Tem farinha Preparada hoje que já, tu né? pensa. É verdade. Tem Tem farinha que farinha de tu pensa. banana, de Não tudo, tinha nada tudo, né? disso na época lá. Não tinha nada. Naquela época eu pegava abóbora, cozinhava abóbora para tirar o açúcar. E da água da abóbora eu fazia para o fermento crescer. Meu Deus do céu, mão de obra do cão. Eu acordava 3, 4 horas da manhã porque tinha que mandar o pão para o Rio de Janeiro. Chegava às 5 horas, deixava crescer e de repente o negócio tudo desandava. Ai, E tinha que caramba. mandar embora, exatamente. Foi muito difícil. E não era um pão. Era Sim, assim imagina. uma bandeja que era muito na época de 30 pães ali, Aham. tudo com furo no meio passar. Era difícil, muito difícil. Quantos produtos tem hoje a mina? Hoje nós temos 60 produtos. 60. 60 Tudo produtos. doce, então? É isso que o senhor disse que não tem ainda salgado? Não, tem muito agora, O tem pão muita é salgado. torrada, Ah, tem, tá, essa tá. tem uma linha de Entendi. salgado, tem só de pães tem 12. Entendi. 12 pães. 12 pães, 8 torradas, sabores, né? E Saborizados. isso chega até onde, Paulo? Chega o Brasil inteiro. Brasil inteiro? Chega o Brasil inteiro. Todos os estados estão comprando Todos os aí, todas as estados. regiões, pelo menos? Todos O tempo que chama de shelf life, né? O tempo de validade geralmente é de quanto tempo? É longo, é pequeno? Hoje esses mais fechados, hoje já tem com troca de ar, né? Troca de atmosfera modificada. Mas o pão nosso, hoje nós conseguimos ele com 15 dias, por enquanto. Tem concorrente que tem com mais, mas nós ainda não chegamos lá ainda. Eu queria saber quando é que o Estamos em estudo. Legal. Eu queria saber quando é que o senhor percebeu a grandeza daquilo que o senhor tinha criado. Né? O senhor começa lá nos anos 2000 mais como uma provocação, né? Fazendo pão para terapeuta. da terapeuta. E geralmente a gente mesmo. não percebe Não, a grandeza daquilo que a gente cria. Na realidade, nunca pensei. Nunca disse, vou fazer isso aqui para ficar grande. Nunca. A coisa foi Porque acontecendo. hoje o senhor, poxa, uma indústria incrível que está no Brasil inteira. E o senhor começou depois de 50. Né? Hoje tem livro caixa lá, que é um museu, que nós contava lá que fechava o dia com R$8, R$10. Meu Deus do céu. Tinha uma moça lá que era minha ex-nora e ela ia entregar 15 pães por dia lá, e todo mundo ganhava, eu não ganhava, todas essas coisas, mas era tudo com alegria, fazer tudo. Só, como eu disse ali, eu só olhava para frente, sempre para frente. Nunca. Quantos funcionários tem hoje a Hoje mina? nós estamos com 55. 55. 55 funcionários em empresa grande. Uhum. Não paga aluguel, né? Isso é importante, Vou né? dizer, não paga aluguel, né? Isso é uma grande vantagem. já, né? Não, o aluguel hoje pago para mim, né? É mesmo na bolsa do sócio. Não, dono. pago para Ah, administradora. pra administradora. né? Boa, faz sentido. A empresa está tudo está tudo dentro da administradora. Montou uma e holding que é a proprietária holding que cuida dos. do imóvel. É, E exatamente. trabalha em 2 turnos lá. 2 turnos. Tá. E o turno geral, né? Uhum. E hoje temos engenheiro de Produto, De alimentos. alimentos. Né? Engenheiro de alimento, tem 3 engenheiros de alimento, Caraca. hoje tem muito profissional lá dentro, hoje, muita gente hoje. Mas depois do continuar lá, depois
dos 1.200 horas do Senac, Aham. eu fui fazer faculdade do Tafna. Foi na na Uniaselv. Na Selv. Foi foi a primeira turma lá. De gastronomia? Fiquei esperando, em 2004, Aham. fui fazer o vestibular e me formei lá em 2006. Cara, 2006, por que aí. bacana. Eu era o vô da turma. 54, Eu era o 55 vô- anos de idade, que Eu era bacana. o vô da turma. Que exemplo, né? Que É, massa. Que exatamente. legal isso. E foi de lá que as coisas começaram a melhorar o nosso produto. Entendi. Porque o Tafna, na época, ele trouxe muitos padeiros de fora, ele trouxe padeiro da França, Uhum. e tudo esse pessoal aí, tudo qualificado. E eu perguntava para ele, sim, mas e o sem glúten? Não, não tem nada. Não sei, mas eu levava o meu pão de batata salsa na época, levava isso deve para ser eles, bom, hein? pô, mas é sem glúten, não sei o quê. Eu digo, opa. Pão de batata salsa, é? É, Tem pão de- isso ainda na linha? Batata Nossa, salsa. não tem mais. Ah, que pena, já ia atrás. Não, mas nós temos outro, tem esse pão original. Batata... que é Não, muito imagino, bom. mas é que batata salsa é bom Tá, demais. Né? o negócio foi com batata salsa. Ali o senhor percebeu que o mundo não sabia disso. O mundo não sabia. E que não tinha. Daí, em 2006, eu tive a oportunidade de viajar para a Alemanha. Aí que eu fui ver a grandiosidade disso. Em 2008, fui conhecer o Brasil também. Que grande que era, porque já tinha cliente em Manaus, e em tudo que era lugar já tinha cliente. Uhum. E daí as coisas começaram a andar e... É que na Alemanha já tinha, porque tanto até que o livro que o senhor ganhou era da década de Sim, 1940. era da Alemanha, né? mas lá A lá coisa é mais forte, forte. lá o negócio é forte. E posso dizer que o nosso pão é melhor do que o deles. É. O, Eu o não nosso duvido. tempo acabou e Meu eu Deus, preciso como fazer passa. 4 perguntas para ti. Mas já que eu- É inacreditável. Passa muito rápido. 5 minutos é muito rápido. Não dá para contar metade da história aqui. Temos que fazer um segundo. Parte 2. Qual foi a maior dificuldade, né, durante o tempo do senhor ou da empresa, ou uma escolha ruim, uma péssima escolha? A minha dificuldade quando eu comecei a mina era não tinha dinheiro e não tinha literatura para se basear. Por que Conhecimento, acontecia isso? Uhum. E por que acontecia aquilo? Essa era a maior dificuldade. Mas como eu venho de uma linha mecânica, tenho muita facilidade Adaptou em adaptar máquinas para a engenharia para química. negócio, porque é outra massa. Sim. Não tem a massa ali, ela é mais... Ela gruda mais, ela não fica tão solta e tudo. É essas coisas diferente, assim. né? A panificação sem glúten não tem nada a ver com a panificação Uhum. Tradicional. tradicional. Nada. Tem nada a ver. É tudo igual. Não tem etapas, já faz aqui, já vai direto para o forno, não espera, todas essas coisas. É diferente. É diferente. Essa foi a minha dificuldade, foi essa. É essa aí. Durante a carreira toda do senhor, o senhor deve ter tido pessoas que de alguma forma o ajudaram, ou mentoraram, ou inspiraram, né? Ou ainda inspiram. Quem são essas pessoas? Ou quem é? Eu diria assim que a minha mãe foi muito forte na minha inspiração, na minha orientação. Aquilo que eu falei, né? Era sempre olhar para frente, muita doação, dá para receber. Uhum. Essa foi a parte da minha mãe, principalmente, foi isso aí. Porque se tu não dá, tu também não recebe. É a mesma coisa. Não adianta. Se tua caixa d'água lá fica cheia de água, e daí? Uhum. Tu tem que abrir a torneira para poder Pra poder entrar lá. receber mais, Então é tu verdade. tem que dar um pouco também. Não é só vender. Sim. Tu tem que dar. Nós tínhamos no começo uma parte que nós doava. Uhum. Eu digo, olha, falar para o meu filho assim, nós vamos dar 20 por semana no correio. Dava. Mas depois um dia entrou 2.000 solicitações lá, daí nós tivemos que parar. Parar com tudo. Depois nós fomos ver, tinha site especializado nessas coisas de Doação. doação, sem frete, sem nada, aí nós paramos. Mas Caramba. continuamos a dar. Entendi. Continuamos a dar, fizemos doação, tranquilo. A mãe seria então uma grande. A minha mãe referência. foi a minha grande mentora na época, ela sempre foi. Que legal. Senti muito. Os teus pais chegaram a empreender em algum negócio ou não? Sempre foram... Não, o pai era vendedor. Vendedor? O pai era vendedor. E se fosse empreender em outra coisa, que o senhor não tenha feito ainda,
que o senhor faria? Olha, hoje eu ia de pronto assim, eu ia pro TI. Tranquilo. Aê, tecnologia. Não tem outro. Tecnologia da informação. Aham. É por aí, hoje tudo é por ali. Sim, Não tudo tem. começa por Amanhã ali. eu vou encontrar ele de novo lá na ProE estudando tecnologia aí, ó. Olha, foi difícil para mim no começo, mas depois lá a ProE eu consegui chegar lá, com legal. certeza. E é uma inspiração que o senhor falando, porque quero voltar nisso, que o senhor foi buscar, mesmo um TDAH, mesmo com essa dificuldade, às vezes, dessa atenção, o senhor buscou sempre o Sempre conhecimento busquei. para poder melhorar Sempre. aquilo que estava fazendo. Sempre busquei, É não, muito sempre legal. busco. Ah. Sempre busco. Ah. E o grande segredo de se tu vai empreender hoje e se tu pensa que o meu empreendedorismo ali, o meu é do dia a dia. Sim, Uhum. sim. Comprar, vender, comprar, vender, Sim. comprar, vender. O dinheiro que está lá não é teu, Isso é da companhia. é da companhia, É é, verdade. da empresa. É isso aí. E tive muita sorte da minha esposa também, ela nunca me pediu dinheiro naquele período, porque ela também trabalhava, então ela fazia o rancho em casa, Sim, né? legal, Então legal. não precisava, né? Então eu devo muito a ela também, Que muito. legal. Como é que é o nome dela? Ingrid. Ingrid. Um abração também. É. E para finalizar e deixar o senhor em paz, o senhor não se preocupar mais aqui com a Olha, gente. falar Gostou? assim pra mim é muito fácil. Que É bom. porque tu só fala a verdade e dá tudo Bom, certo. Que bom, que bom. Se o senhor tivesse a possibilidade de se encontrar aos 19 anos, né? Encontrar aquele O Paulo de o 19 Paulo de anos. 19 lá, o que você diria para ele? Olha, eu faria tudo de novo. O que eu fiz lá com 19, 20 anos, fui me formar no Senai e hoje eu ia me formar em TI, Uhum. porque esse é o caminho, não tem outro caminho. Tecnologia da informação, eu não vejo como tu consegue empreender de uma outra forma. Uhum. Sempre vai ter consegue. junto ali já. Não Sempre vai consegue, estar- não tem. Tudo Independente é tecnologia do setor para onde tu vais. Dependendo vai do qual tu esbarrar e vai, vai precisar de precisa. TI. Tu precisa de contar o estoque, tu precisa nota fiscal, tu precisa. A tecnologia da informação. E assim, hoje depende muito dele. Uhum. Depende desse pessoal, né? Então, É isso aí. Maravilha, seu obrigado Paulo. demais. Foi bom demais. Tirar o tempo do senhor Obrigado vir aqui contar mesmo. essa história maravilhosa, que a gente se orgulha muito que é de Blumenau. É uma história linda. É que tem muita gente que nem conhece ou nem imagina, né, que a mina é daqui. Muita gente não sabe que é de É, Blumenau. é. Né? Acha que é uma indústria de São fora, Paulo, Rio exatamente. de Janeiro e é de Blumenau, É, de da nossa região aqui de Santa Catarina. Verdade. Parabéns Obrigado. pela jornada maravilhosa. Obrigado. E parabéns por toda a empresa e a construção. E tenho certeza que se você está aqui ainda, porque você está amando toda essa conversa. Então não esquece de compartilhar, comenta aqui se você sabia, né, que a mina era de Blumenau e se gosta, qual é o produto que você mais gosta da mina aqui embaixo. E não esquece de compartilhar. Isso aí. Redes sociais. Arroba Pancho com @pancho_br, @Real Rafa Silva, @podcast ATDQN, @amina com dois N's, tá? Com dois A mina N's, com isso aí. dois N's. 2 N. E tem o Instagram do senhor? É Paulo Brick. Paulo Brick? A mina sem glúten também. Esqueci do sem sim, glúten. eu ia Arroba procurar mina sem aqui glúten. agora E isso aí. Paulo Paulo Brick. Brick. Paulo Brick, muito obrigado por todo, né, por todo o seu tempo até aqui com a gente. E aproveita e já compartilha esse E vídeo não também. esquece de compartilhar. Obrigado, Paulo, demais, mais Eu uma vez. agradeço também pelo convite Obrigado, Paulo. e espero voltar um dia aí. Show de Ah, bola. opa, Tem com muita certeza. história ainda. Parte Meu 2. Deus do céu. Tem muita Parte história. 2. Tamo junto. Um abraço, até mais.